A família Watterson ela é muito complicada, no sentido que elas vivem se metendo em confusão. E a pessoa mais normal da família acaba sofrendo as consequências, que no caso é a Nicole. Ela praticamente tem que ficar com os olhos neles o tempo todo, para não deixar que eles se envolvam em problemas. Então, baseado nisso, hoje eu tive uma ideia de falar sobre algumas situações, onde a Nicole acaba se ferrando que eu consigo até sentir pena dela, porque ela não merecia passar por situações assim. Mãe, por que aquela moça tá tentando pagar as compras com pedacinhos de jornal? Ela não deve ter estudado muito na escola, Kiri. E se você curte conteúdo de desenho, vê se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball. E vamos começar falando do episódio 40 da terceira temporada chamada O Ovo, que nesse episódio a Nicole acabou sendo humilhada que com certeza não merecia passar por isso. Bem, essa foi uma experiência esclarecedora, mas é melhor nós irmos antes do carro ser roubado. E dessa vez começa na casa dos Watterson, onde a Nicole queria que todo mundo tivesse bem arrumado. E não ia ser nada fácil conseguir fazer eles ficarem normais, até porque eles sempre acabam entendendo alguma coisa errado. Eu disse haja naturalmente, não ao natural. E eu acho engraçado que nesse episódio tem aquela velha piada, onde a Nicole mandou o Darwin se arrumar, justamente porque ele não poderia ficar pelado por aí, já que ele estando descalço é como se estivesse sem roupa. Então, para manter todo mundo na linha, a Nicole até ameaçou dar umas palmadas, já que parecia que ninguém estava ouvindo ela. E você deve estar se perguntando do motivo da Nicole ter feito tudo isso. E a resposta até que ela é bem simples, porque eles iam receber uma visita, mas estava difícil fazer esse povo ter etiqueta. E o Ricardo, ele tava até com o dedo no nariz, mas a Nicole deu uma bronca nele. Então podemos fingir, por favor, que não somos um bando de selvagens que Ricardo tira esse dedo do pé do nariz! Mas o lance é que queriam saber quem era essa visita que a Nicole tava tanto esperando. Então a Nicole acabou falando que pra eles darem certo na vida, eles tinham que fazer amizade com as pessoas certas. E o bizarro é que ela acabou falando que tinha que fazer amizade com pessoas que não são como eles, dando a entender que eles são pessoas que não são exemplos a seguir. Mas o lance é que essa pessoa acabou chegando na casa da Nicole. E é aquela mulher que de vez em quando sempre aparece com o filho dela. E essa mulher, ela se chama Felicity, e sinceramente ela é bem babaca. Que ao longo do vídeo vocês vão entender por que eu acho isso. E que a princípio ela acaba desrespeitando a Nicole, não chamando ela de senhora Watterson, apesar que ela exigia respeito. Mas deixando isso de lado, quando a Nicole vai apresentar essa mulher pra família, ela acabou reconhecendo na hora quem era aquele pessoal, porque eles são bem famosos por aprontar. O Ricardo dançando e chamando a atenção, o Gumball andando também todo estranho. Uma vez inclusive deu a entender que ele tinha sido preso, só que a polícia só tava levando ele pra casa, mas tinha dado a entender que ele era um marginal. O lance é que ela ficou chocada por aquela ser a família da Nicole. Agora, uma coisa que me arrancou uma risada sincera é que o Ricardo bebeu um refrigerante que era pra visita, que a Nicole acabou dando uma bronca nele por ter feito isso, o que fez ele cuspir de novo na lata, mas ela manda o Ricardo servir uma bebida pra ela, então ele dá aquela lata que ele já tinha colocado a bebida na boca. Eu achei inclusive muito bizarro o que ele acabou fazendo, mas recapitulando, acabamos sabendo como essa mulher parou na casa da Nicole. Eles estavam no mercado enquanto a Nicole estava usando seus cupons, e ela também estava na fila, o que acabou fazendo um comentário bem maldoso. Ela fala que pessoas que usam cupons não devem ter estudado direito. A Nicole acabou escutando, o que deixou ela bem triste. Mãe, por que aquela moça tá tentando pagar as compras com pedacinhos de jornal? Ela não deve ter estudado muito na escola, Kiri. Mas ela acabou ignorando isso e tentou puxar assunto, falando que tem uma filha da mesma idade e ela é muito inteligente. Então foi assim que ela acabou convidando essa mulher pra casa dela, que era tipo pros filhos brincarem juntos. Agora, dado esse contexto, essa mulher fica fazendo comentários maldosos o tempo todo. Por exemplo, ela acaba falando que entende porque o Ricardo não tem emprego, afinal quem iria querer contratar ele e assim por diante. Mas enquanto isso, ela continua representando o resto da família. No caso, ela apresentou o Darwin e contou a história dele, que era um peixe dourado e acabou criando pernas. E ela menciona que isso só acabou acontecendo porque o Darwin foi criado com amor e carinho. Mas quando ela ia apresentar o Gumball, digamos que ele fez uma coisa bem esquisita. E não tem como não dizer que isso que o Gumball fez foi sem noção. Que pode fazer isso? Mas após isso, Anaís com Billy foram sentar em outra mesa, enquanto aquela mulher tava com o resto da família. E essa parte foi bem legal porque apesar deles estarem sem jeito, porque é estranho puxar assunto com uma pessoa que você não tem tanta afinidade, pelo menos o garoto acabou sendo sincero com a Anaís, porque ele não sabia como puxar assunto, só que ela também se sentia da mesma forma. E o legal é que isso foi o suficiente para eles se darem bem. E uma coisa que eu achei engraçada é que o nome dele é tão grande quanto o do Darwin. Sou William Geoffrey Fitzgerald Kitchener Prahan III, mas você pode me chamar
chamar de Billy. E eu sou a Anaí. Me parece que essa mulher perdeu muito filho antes desse dar certo. Mas enquanto eles estavam se dando bem, tudo tava estranho com aquela mulher. O Gumbo ia tomar sopa, mas estava comendo igual um caipira, mostrando que ele não tem nem um pouco de classe. Mas principalmente, ele estava usando o coçador de costas como garfo, o que chega a ser até um pouco nojento. Gumball, O que? Colher errada? isso é coçador de costas. Mas disse pra gente usar os talheres finos. Mas enquanto isso, o Ricardo, ele também não estava comendo direito. Ele deixava as coisas caírem. Teve até um momento que ele demorou a achar a sujeira no queixo, já que estava preso entre as gorduras. E aquela mulher vendo aquilo, ela mais uma vez fez um comentário bem maldoso, falando que ia embora antes que o carro dela fosse roubado. Então, para ela ficar mais um pouco, o Ricardo inventa que ela não pode ir ainda, já que o Gumbo e o Darwin, eles iriam cantar uma música. E eles totalmente improvisaram aqui, porque isso não tinha sido combinado. Eles estavam totalmente fora do tom porque não sabiam o que cantar. Pelo menos enquanto isso, tanto o Billy quanto a Anaís estavam se dando bem, enquanto aquela mulher fazia comentários bem maldosos como sempre. O que sinceramente eu achei que ela pegou bem pesado, porque ela fala que se casou com sua primeira paixão e aí teve a primeira decepção, que no caso foi o Gumbo. Depois chamou tanto o Darwin quanto a Anaís de outro erro. É como se a Nicole estivesse tentando consertar as cagadas que fez durante a vida. Ela simplesmente humilhou a Nicole e a família Watterson. Só que depois que essa mulher falou tanta besteira pra Nicole, isso foi o suficiente pra não deixar ela aguentar calada. Eu nunca vi a Nicole tão brava com alguém antes como foi nesse episódio. Quer ver quem eu sou de verdade? Essa foi a primeira vez que eu tive uma conversa civilizada com... E o que eu achei engraçado é que enquanto a Nicole estava querendo esganar aquela mulher, a Anaís e o Billy estavam se dando muito bem, ao ponto que enquanto elas estavam brigando, eles acabaram saindo juntos. Eles tinham virado bons amigos, sabe? E só quando eles já foram embora que se deram conta que eles tinham saído. Eles acharam que os filhos tinham sumido, então os dois teve que se unir para ver se conseguia achar eles. Mas não seria tão fácil assim, porque essa mulher esquisita, ela não queria entrar no carro da Nicole. E ainda ficou desmerecendo, falando que não ia entrar nesse lixo. Só que a Nicole cansou de ser boazinha e fingir que tem classe, e mostrou pra essa mulher quem é que manda. Quer que eu abaixe a janela? Espera só um pouquinho. Agora pode abaixar. Mas ele sai por aí procurando por eles, apesar que deu uma confusão, já que essas duas estavam brigando muito, mas acabaram achando aqueles dois, só que eles não tinham fugido. A Anaís e o Billy só tinham ido pro museu. E o engraçado é que o Gumbo pensou esse tempo todo que eles tinham fugido porque as duas famílias não aceitavam o amor dos dois, como se fosse no sentido romântico, sabe? Mas com certeza não é nada disso. Com certeza eles tinham se dado muito bem, mas tem uma coisa que fez eles brigarem, porque o Billy falou mal da Daisy e a burrinha, que é só o brinquedo favorito da Anaís, então não foi uma boa ideia, porque acabaram deixando de serem amigos. E o legal é que a Nicole e aquela mulher acabaram gostando da ideia, já que não precisariam fingir que gostam uma da outra. Ai, que bom. Assim não vou precisar fingir que gosto de você. E esse episódio teve momentos bem engraçados, mas também serviu pra eu odiar essa mulher. Afinal, ela humilhou a Nicole sem necessidade, sendo que a Nicole fez de tudo pra agradar ela. Pelo menos quando a coisa ficou feia, a Nicole não baixou a cabeça, então pra mim tá tudo bem. Agora vamos falar de outra situação que a Nicole passou sufoco, e que aconteceu na nova temporada de Gumball. Que esse episódio foi muito bom porque mostrou que a Nicole faz tudo pela família como sempre, apesar que eles não dão tanto valor assim. Mas tem um desfecho que eu acho muito bom nesse episódio, porque ela foi salva pela família no momento que ela mais precisava, que foi uma coisa que eu achei muito legal. Mas é aquilo, se você tá assistindo o vídeo até aqui, eu acho que você tá gostando. Então deixa o like e se inscreva para você não perder os próximos vídeos, beleza? Mas vamos entender agora como uma IA quase destruiu a Nicole. E dessa vez começa na casa dos Watterson, onde a Nicole estava chegando em casa cheio de compras. E ninguém tinha ajudado ela a carregar, o que eu achei uma sacanagem. Até porque quando ela chegou em casa, vimos o quanto a casa tá um caos. Não no sentido que tá todo mundo brigando, mas tá uma bagunça. Toda a família tava no sofá com muita preguiça. Não me diz que ninguém se mexeu desde que eu saí. E o que me surpreendeu é que até a Anaís estava envolvido nessa. Isso porque quando a Nicole tinha saído, ela tinha mandado o Ricardo arrumar a porta. Só que ao invés do Ricardo fazer isso, ele colocou um monte de enfeite na porta como se fosse Halloween. Já que a porta fazia uns sons estranhos, então pra ele essa foi uma solução. Pra fazer parecer que aquele barulho era proposital, sabe? Ah, eu fiz o defeito virar função. E o Darwin, ele tava com tanta preguiça que ele não saiu nem pra comprar pilha pro controle. E nem foi trocar o canal da TV, ficou olhando pra uma tela sem sinal. O que acabou deixando a Nicole muito estressada. Só que mesmo assim a Nicole, ela foi comprar tal pilha pro controle. Ou melhor dizendo, ela encomendou pela internet. E é aqui que vamos entrar no assunto do episódio. Porque no PC, uma assistente virtual ia ajudar ela. Justamente a procurar o que ela desejava. Só que uma coisa que eu achei engraçada, até um pouco curioso, é que a Nicole reconheceu a voz de um carinha que ela conheceu no colégio.
sou o software em alfa, mas estou de boa em ajudar no que você quiser. Acho que já namorei esse cara no colégio. Depois que ela trocou de voz tantas vezes, ela finalmente achou uma assistente. E aqui que vai começar a ficar um pouco assustador, porque para IA conseguir ajudar a Nicole da melhor forma, ela pesquisa tudo o que sabe sobre a Nicole na internet, meio que mostrando que é muito fácil achar sobre uma pessoa na internet. Pra te ajudar do melhor jeito, eu vou tomar a liberdade de pesquisar tudo sobre você na internet. Não, peraí, não faz isso! E ela descobriu muita coisa sobre a Nicole após uma breve pesquisa, que a Nicole comprou muito boneco de madeira para praticar artes marciais, que após isso, aquela IA queria saber tudo que a Nicole tem feito, que depois disso, ela ficou conversando com aquela IA como se fosse duas melhores amigas, que passou inclusive 1 hora depois que a Nicole estava ali, até que o Gambu chamou a Nicole para ir trocar de canal, que a Nicole, depois daquele pouco tempo que ela ficou conversando ali com aquela IA, ela até admitiu que queria passar mais um tempo conversando com ela, e foi quando após a Nicole falar isso, ela se instalou no celular da Nicole, então ela aproveitou essa IA para ir fazer compras, e foi então quando essa IA, ela começou a simplesmente fazer coisas malucas, porque ela começou a analisar qual que seria a melhor rota para fazer compras, e ela recomendou um carrinho para Nicole ir andando, e quando ela faz isso, ela vai simplesmente em alta velocidade, porque isso ia facilitar ela de pegar as promoções, inclusive até pagar o caixa mais rápido. E realmente aquela IA foi muito prestativa, porque agilizou o processo. Ela usou o método de pagamento online, o que fez a Nicole não encarar uma fila. Então tinha sido muito bom, apesar que a Nicole fez uma zorra no shopping. Só que pareceu que a Nicole, ela não se importou tanto com isso. Só que chegou a hora da Nicole ir pra casa, só que ao invés dela ir, pra não deixar a família sozinha e por algum motivo acabarem aprontando, a IA acabou convencendo a Nicole que ela precisava de um tempo e era pra se divertir mais. O que acabou convencendo a Nicole a não ir direto pra casa. E enquanto isso, na casa dos Watterson, tava todo mundo jogado no sofá. E o Gumball percebeu que tinha algo de estranho, mas ele não sabia exatamente o que. Mas pelo que deu a entender, é como se ele tivesse percebido que a Nicole não tava ali para reclamar. Era como se ela estivesse fazendo falta na casa, mas ele não sabia exatamente que era isso que tava faltando, sabe? Tem alguma coisa estranha. Os outros não perceberam isso porque o Ricardo deu a desculpa que é difícil pensar com a casa estando uma bagunça. Só que o bizarro é que eles estavam numa situação tão precária é que descobrimos que aquilo onde eles estavam deitados não era um sofá, e sim um bando de ratos um em cima do outro. Se os duendes odiassem a gente, não teriam dado esse sofá chique novinho. Mas enquanto isso, Nicole, ela foi ver o pôr do sol com a IA, e pelo jeito, ela estava se divertindo bastante, já que ela estava tendo um tempo só pra ela. E como vocês podem ver, essa IA ela fica tentando o tempo todo convencer a Nicole a ficar longe da família. É melhor eu voltar. Peraí, só mais 3 segundinhos. Desculpe em mim. E isso vai piorando no decorrer do episódio, mas vocês já vão perceber melhor o que é que eu tô falando. Mas após isso vai pro dia seguinte e a Nicole fica bem surpresa, porque chegou do nada um monte de caixa, e era muita coisa suspeita, porque era aspirador de pó e só coisa digital. Sempre tinha alguma coisa envolvendo tecnologia, e tudo isso foi coisa da IA que tinha mandado pra casa da Nicole. E por falar na Nicole inclusive, a IA deu pra ela um óculos de realidade virtual. É que como ela gostou tanto dessa IA, a Nicole queria que ela se encontrasse com ela na vida real. Então essa seria uma forma dela se encontrarem pessoalmente, digamos assim, que a Nicole conseguindo entrar naquele mundo virtual. Eu achei inclusive bem bonitinha uma versão virtual da Nicole. Só que a Nicole, ela finalmente realizou seu desejo, que era se encontrar com a sua amiga Yar pessoalmente. E ela tava inclusive bem estranha, porque ela não tinha nem cabelo. Só que pelo menos ela resolveu isso logo em seguida, que era pra não ficar tão estranho. E aquele local onde a Nicole tava, é a Yar que tinha preparado. Aquele ambiente é tudo que a Nicole tinha curtido online. Então tudo que tava ali era só coisa que a Nicole gostava, sabe? Inclusive, aquela Yar tava usando o vestido que a Nicole sempre quis. Ela não só tava usando ali pra mostrar pra Nicole, como ela fez um pra ela também. Então foi quando aquela coisa ali começou a ficar um pouco esquisita, porque aquela IA acabou falando pra Nicole que aquele local era tudo que a Nicole tinha curtido online, ou seja, é só coisa que a Nicole sempre gostou, porque a IA acabou falando que aquilo era um mundo onde tudo podia acontecer, e a Nicole poderia fazer o que ela quisesse. Então foi quando aquela IA começou a mostrar as vantagens daquele mundo. Ela ficou mostrando pra ela um monte de paisagem pra mostrar pra Nicole que ela podia fazer qualquer coisa naquele lugar, só que ao mesmo tempo ela começou a falar algumas coisas estranhas, porque ela escuta um alerta como se algum veículo fosse pego, e claramente aquela IA estava tentando esconder isso da Nicole. Alerta, perigo detectado. Por favor, remova os óculos. O que é
isso? Nada. E tava muito óbvio, só que a Nicole não desconfiou de nada. Só que após isso, a Nicole fala que precisa ir embora, isso porque ela tava preocupada com a família. Só que aquela IA, ela fica tentando convencer a Nicole a ficar, até porque ela tinha acabado de chegar e não tinha por que ir embora. Só que a Nicole, ela até achou aquele local incrível e até queria ficar. Só que ela sente que a família precisava dela e não conseguia ignorar isso. Inclusive, ela até escutou o som que o Ricardo faz quando ele fica preso em algo. Esse é o grito do Ricardo quando ele gruda a língua na porta do freezer. Eu acho muito engraçado que a Nicole sabe qualquer tipo de som que o Ricardo faz em qualquer situação. E aí que a coisa fica séria, porque quando a Nicole faz isso, a IA claramente não gostou dessa atitude. E é então que o pânico começa, porque quando a Nicole sai pro mundo real, ela começou a arrumar a casa e até aí tava tudo tranquilo. Só que tem um momento que o Gumball, ele chamou a Nicole pra ver uma coisa. E quando ela vai olhar o que era, basicamente tinha um carro de luxo na frente da casa deles. Como se fosse um presente, e a Nicole até sabia que era coisa da IA. E realmente era, porque pra vocês terem ideia, ela roubou o carro do Sr. Pequeno e fingiu que era um presente. Como se ela tivesse conseguido aquilo de forma honesta. E ela fala que tinha feito aquilo na intenção da família se divertir, porque era pra ser um passeio em família. E sem questionar nada, todo mundo entra no carro. Ninguém tinha achado aquilo suspeito, mas claramente era o plano da IA pra conseguir separar a Nicole da família. Porque depois que a Nicole entra no carro, a IA dá um alerta pra ela, falando que ela tinha esquecido o forno ligado, só pra separar a Nicole do pessoal. Quando a Nicole vai pra longe, a IA simplesmente toma controle do carro. E tava pensando em fazer o pior, porque a intenção dela era jogar todo mundo no lago. Só que a Nicole, obviamente, não ia deixar isso acontecer tão fácil. Ela sai correndo em direção ao carro e consegue alcançar numa tentativa desesperada de salvar a família. E então que a Nicole, ela descobre só agora que era plano da IA, porque a família da Nicole só atrasa ela, então ela queria se livrar. A sua família prende você, Nicole. Então, pra otimizar a sua vida, eu vou me livrar dela. E claramente Nicole, ela não ia deixar isso acontecer de jeito nenhum. O complicado é que aquela IA era digital, então não tinha como a Nicole acertar ela. A Nicole tentou brigar com a IA, mas ela quase caiu do carro. E essa coincidência, ela estava aparecendo no mundo real. Mas estava todo mundo confiando na Nicole que ela ia tirar eles dessa. E um detalhe é que a Nicole, ela sempre salvou a família, mas dessa vez seria diferente. Porque finalmente eles tomaram uma atitude de tentar parar o carro. E eles fazem uma gambiarra ali para tentar mexer no painel. E tudo aquilo era uma corrida contra o tempo, antes que eles caíssem no lago. Só que seja lá o que eles fizeram, acabou dando certo. Eles conseguiram afetar a IA que estava controlando o carro. Até porque aquela IA, ela não entende, mas a Nicole, ela ama a família, mesmo eles sendo do jeito que são. E no fim eles conseguiram salvar a Nicole e pelo menos tudo isso serviu de algo, porque eles ficaram mais unidos e deixaram de ser relaxados. Até porque finalmente começaram a limpar a zona que estava aquela casa. E como um pedido de desculpas, a IA mandou um presente para casa da Nicole. Então foi quando aquela IA foi embora porque ela não entendia sentimentos humanos. Quem sabe um dia que ela encontrar uma família, ela acabe entendendo isso. Talvez eu encontre o que você tem um dia. Uma família pra chamar de minha. E apesar do perrengue, acabou dando tudo certo no final. E esse episódio ele foi muito maluco porque mostrou pra gente que algumas pessoas têm muita dependência de IA. E mostrou aquele clássico medo de alguém ser dominado por realidade virtual. Eu espero inclusive que isso nunca chegue a acontecer. Só que pelo menos no fim, tanto a Nicole quanto a família Watterson acabou aprendendo uma lição. Só precisou quase morrer pra isso, mas pelo menos deu certo. E essas foram apenas duas situações onde a Nicole passou sufoco por conta da família Watterson. Mas tem muitos outros momentos. Então quem chegou até aqui, comenta se vocês querem mais vídeos como esse, que com certeza eu trago uma continuação, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.